Olá, tudo bom, gente? Boa noite. Hoje a nossa última aula, né, de Value at Risk, dia 19, né, de agosto. Muito feliz por a gente estar encerrando esse segundo assunto da nossa disciplina de investimentos 1. A gente viu nos encontros anteriores, foram 3 encontros até agora, esse é o quarto. A gente viu uma aula mais conceitual, mais cultural sobre risk management, mas já trazendo aí um pouco da evolução dessa literatura de Value at Risk, da sua aplicação, da razão dessa literatura ter existido, né? E aí, numa segunda aula, a gente foi para o quadro, uma aula super interessante, foi a aula do dia 10, não é? E tivemos na sequência a aula passada, uma aula de papers, uma aula bem diferente, que você não tem em qualquer lugar, porque não é uma aula de livro, mas uma aula que reúne contribuições acadêmicas recentemente publicadas, de 2015 para cá, de pesquisadores nossos aqui do CAEM, né, da FEAC, da UFC. E aí, hoje, especificamente, a gente mete a mão na massa, uma aula super diferente, que não tem em qualquer lugar, uma aula mais curta, mais focada, que você precisa rever uma vez que você esteja com a sua planilha na mão. É claro que essa planilha que a gente vai usar hoje vai estar disponível para você no SIGA-A, você já pode acessar lá, e não é uma planilha muito pesada, mas é uma aula que você precisa assistir, como sugestão minha, claro, né? Uma primeira vez, sem acessar nada, só a aula mesmo, para mentalizar, entender melhor, e aí, na sequência, sim, você vai rever e ouvir a aula com a tua planilhinha aberta, para você ir manipulando e vendo onde você pode alterar, para você replicar esse estudo para outras amostras, para outros interesses. Maravilha? Muito bem, vou começar, então, partilhando aqui a nossa tela, para você poder acompanhar essa nossa planilhinha de Excel. Joia, joia. Vou mudar aqui um pouco para poder usar o outro computador aqui, fica melhor, né? Muito bem. Acho que a gente pode começar dando um zoom nessa planilha aqui, tá? Vamos lá, o que é que a gente tem aqui nessa planilha relativamente simples, né? Cotação do Ibovespa, e se você prestar aqui atenção, nós temos aqui cotações que vão desde outubro do ano passado para o Ibovespa, tá? 23 de outubro, né? Até 22 de abril, eu já explico por que desse período. 121 observações, peguei isso para que, na hora que a gente calculasse os retornos, a gente tivesse aí 120 observações de retorno. Tá? O padrão ouro dessa literatura é 260, como a gente bem sabe. Peguei aqui 120 para literalmente brincar com vocês, é uma amostra. Tá? Mas sugiro que, de antemão, aqui você use 260 observações diárias de retorno líquido nominal diário. Né? Muito bem. Então, tudo que a gente vai fazer é a partir dessa coluna aqui, C, 120 observações do que a gente vai chamar de in-sample, dentro da amostra. E esse período é interessante porque o out of sample dele é bem curioso. O que é o out of sample? 10 dias, não muito mais do que isso, 10 dias fora da amostra. Tudo que eu vou fazer aqui leva em consideração os dados de retorno que vão de 24 de outubro de 2019 a 22 de abril de 2020. O primeiro dia fora da amostra, que é dia 23 de abril, já contém informação nova, que eu não vou levar em consideração em nenhum momento na minha distribuição paramétrica a ser obtida pelo EasyFit, nem na estimação dos momentos condicionais de métricas via o padrão, via e views.
Por isso que a gente chama out of sample. Então, a gente tanto vai testar a nossa técnica dentro da amostra, como fora da amostra. Tá? Dentro da amostra, porque eu vou ver se o meu value risk é bom para prever o que pior pode acontecer e não é violado muitas vezes esse cenário negativo. E eu vou fazer isso a partir de uma distribuição e de momentos, média e desvio padrão que andam, né? Obtendo informação de 24 de outubro de 2019 a 22 de outubro de 2020 e testo isso dentro da própria amostra, o que é um teste mais fácil, e vou também fazer o teste fora da amostra, como eu já falei. Então, a nossa ferramenta, o nosso insumo, o nosso dado raiz é essa série aqui com 120 retornos. Muito bem, a primeira coisa aqui é botar esses números aqui com mais casas decimais, tá? Vou botar aqui com 5 casas decimais, não mais em formato de percentual. Vou dar um Ctrl+C e vou aqui para o meu EasyFit, tá? Trazer o EasyFit para cá, para o nosso monitor. O EasyFit tem um layout até parecido com o do Excel. Tá vendo? Ctrl+C, Ctrl+V. Tá? Paulo, mas o porquê de trazer nesse formato do número normal sem ser o percentual? Acho que numa versão anterior do EasyFit eu cheguei a ter problemas com isso. Então, eu importo o número nesse formato e, salvo o melhor juízo, a quantidade de casas decimais também pode fazer a diferença. Tá? O EasyFit é um software matemático / estatístico, no qual eu particularmente confio muito, já tenho algumas publicações usando o EasyFit, citando que o estou usando. Ele vem numa versão free trial, por 30 dias, que você instala no teu computador e você pode usá-lo, né, gratuitamente aí por esses 30 dias. E aí, a partir daí, ou você adquire o software, ou você, enfim, pode tentar uma nova versão free trial em outra máquina, mas na mesma eu acho que fica inabilitado. Tá? Então, se você colocar no Google, nesse site aqui do MathWave, você vai ter acesso aí ao EasyFit. Muito bem. Inserir aqui no EasyFit, vou selecionar a minha amostra inteira. Alguns recursos que aparentemente a gente tem no Excel aqui não tem, mas enfim. Selecionei a amostra inteira, aperto nesse botãozinho do raio aqui, Fit Distributions. Ok. E ele vai perguntar aqui, no universo, que deve ter aqui 40, 50, 60 distribuições, ele vai me responder a questão do fitting, né? Muito bem. A primeira distribuição que ele vai dar aqui é a que deu o melhor fitting. Nesse caso, foi uma Cauchy. Tá vendo aqui, ó? Uma Cauchy, e ele já plota para você aqui um histograma bonitinho e te diz o que é o melhor, tá? Em termos de distribuição. Aí eu venho aqui, ó, para o Summary. No Summary, eu vou ter aqui todos os parâmetros estimados para cada uma dessas dessas distribuições. Tá certo? E aqui eu tenho o Goodness of Fit, que mostra o ranking, tá bom? Dessas distribuições. Vamos aqui a algumas curiosidades. Primeira coisa é que tem 3 métricas que podem dizer qual é o melhor ranking para a gente. Com base na métrica de Kolmogorov, Smirnov, Anderson, Darling e Ki quadrada. Tá? A Cauchy foi a melhor em todas 3. Tá? Na sequência, eu tenho a log logística, que tem 3 parâmetros, né, dependendo do ranking. A normal, se a gente prestar atenção, ela foi a 14ª, 12ª ou 14ª, dependendo da métrica. Não parece um bom resultado. O próprio Jark Bera, que você pode fazer no eViews, rejeitaria a hipótese nula de normalidade. A distribuição Laplace,
é a quarta melhor, de acordo com Anderson Darling, e a gente vai ficar com ela. A Cauchy, no passado, já apresentou alguns problemas conosco. A segunda melhor, de acordo com Anderson Darling, é a Dagun, tem 4 parâmetros. Isso vai me trazer um problema na hora que eu quiser fazer média e desvio padrão andarem. A terceira melhor nesse ranking, Anderson Darling, é a Log Logistic, 3 parâmetros, me dá problema. A Laplace não me dá problema. Então, eu venho aqui para Laplace. Muito bem. Vou me agarrar com a Laplace, tá? E poderia aqui nesse summary, né? Já ter acesso, tá? Cadê a Laplace? Tá aqui, aos 2 parâmetros dela, tá? E olhando aqui para a Laplace, deixa eu voltar aqui. Voltar para aquela tela da Laplace. Tá aqui ela. Muito bem. Tá aqui os rankings, tá? Aqui você tem o gráfico da PDF, você poderia ter o gráfico da CDF, né? Você poderia ter o gráfico... eu acho que ele não dá o gráfico da quantílica, né? Mas dá tanto a PDF como a CDF. Tá. Pronto, eu estava querendo isso aqui, ó. Muito bem. Esse Stat Assist aqui. Primeira coisa, os 2 parâmetros aqui, tá? O lambda com 39,584 é um output que eu vou querer. O mi, que é a própria média. Legal. Aqui em Calculations, o que tem de interessante é o seguinte. A inverse da CDF, ou seja, a quantílica. Tá? Eu posso querer aqui, ó, olha, qual é o retorno crítico tal que 5% está à esquerda, né? E 95% está à direita. É esse número aqui, ó, menos 5,991%. E se eu quisesse a 1%, né, ou a 99%, seria 10,057. E eu posso ter isso para qualquer uma das distribuições, tá? Mas eu vou me agarrar com a Laplace, vou ver se isso aqui bate com o resultado da minha fórmula da Laplace, porque eu tenho a fórmula da Laplace, e aí a gente já pode retornar para o Excel, primeiro para conferir esses 2 resultados da quantílica, tá? Como para jogar o valor desse parâmetro aqui que a gente vai precisar. Muito bem. Da Laplace, do EasyFit, desculpa, era isso que eu precisava, já podemos vir aqui para o Excel. No caso da Laplace, ó, lembra, ó, a média, o mi, que eu nem precisava do EasyFit para isso, porque eu já sei que é a própria média amostral, e esse número aqui, 39,584, que eu usei, tá? Quando eu uso a fórmula do Laplace, que está lá num dos papers da gente, nesse que saiu agora em 2020, Global Business Review, tem essa fórmula lá, substituindo, ó, eu acho justamente o valor crítico a 95% e a 99%, batendo com o que o EasyFit tinha me dado, e isso, claro, é um ótimo sinal, tá? Vou aumentar um pouquinho o zoom aqui, e aí vamos brincar primeiro com a gaussiana. Olha, a gaussiana precisa só da média e do desvio. São os parâmetros de uma distribuição normal, e para isso eu nem precisava recorrer ao EasyFit. Eu só preciso do EasyFit para trabalhar... Desculpa, o telefone tocando no meio da aula, né? Muito bem. Eu só precisava aqui do EasyFit, na realidade, para poder trazer as características da Laplace. Muito bem. Vamos olhar aqui. Para a gaussiana, média e desvio padrão, no próprio Excel, você calculando média e desvio padrão com as fórmulas que o próprio Excel já te dá. E aí as formulazinhas da quantílica, tá? Que também tem lá nos nossos papers, né? Seja 95%, seja 99%.
Aqui eu estou diante de um VAR incondicional. Aqui eu não estou fazendo média de desvio padrão, por enquanto, andarem. Tá? Então, o VAR vai ser um valor fixo, tanto a 95% como a 99%, seja ele gaussiano, laplaciano, ou com base em qualquer distribuição de probabilidade. Muito bem. Eu vou querer ver aqui a quantidade de violações. No gráfico, eu tenho aqui o retorno ao longo do meu período. Essa primeira parte aqui é in sample. Essa barra amarela é o VAR gaussiano a 95%. Essa barra mais embaixo é ainda mais negativo, um cenário ainda pior, mais negativo, mais pessimista, a 99%. Muito bem. E aí, o que é que eu vou ter aqui? Ó? Eu estou querendo testar, tá? Usei auxíliozinho, você pode fazer isso até de uma maneira melhor do que a minha. Nessas colunas D e E, eu quero saber em que dias o retorno observado violou, ou seja, foi pior, né, do que o cenário negativo previsto. Aqui, se você prestar atenção, eu estou testando com o VAR laplaciano a 95%, e aqui do lado, testando com o VAR laplaciano a 99%. Né? E aí eu tenho aqui um somatório de 6 violações e 4 violações, já coloquei esses valores aqui. Né? 6 e 4, para quem tem 120 dados amostrais, são violações de 5% e 3,33%. Se eu fizer para normal, eu vou ter exatamente os mesmos resultados, tá? Aqui, no caso, eu quero saber quantas vezes fura o que está na célula F6 e aqui a célula G6. Pega esse comando aqui, jogo para todas. Coincidentemente, eu tive aqui 6 e 4 violações. Tá? Então, vamos lá. Nesse primeiro momento, o que é que eu percebo? A diferença do VAR a 95% gaussiano e laplaciano é pequena, com o gaussiano sendo até mais conservador. A grande diferença de uma distribuição normal para uma boa distribuição de fitting captando cauda pesada vai ser realmente nos 99%, que é o padrão ouro da literatura, segundo Basileia. Quando eu olho para 99%, de acordo com a normal, que não é tão boa para pegar caudas, né, leptocúrticas, vai me dar aqui quase 8,5% como cenário negativo, e laplaciano um pouquinho pior do que 10%. Então, assim, ainda assim, não foi suficiente para o laplaciano ter uma melhor performance em termos de violação. Tanto os menos 10% laplaciano como os menos 8,5% gaussianos, ambos foram violados 4 vezes, o que dá 3% da amostra, o que é muito ruim, porque era para ter sido violado só 1% das vezes, o que numa amostra de 120 era para ter sido só uma violação. E houve mais. Que violações foram essas? 14,8% negativo em março, 13,9% negativo, 10% negativo no mês de março, e por aí vai. Tá? Muito bem. E aqui os gráficos mostrando, em ambos os casos, o VAR gaussiano incondicional, que são barras estáticas, e o VAR, e a série de retorno do ativo. Um VAR incondicional que claramente não aprende com seus erros. Um VAR relativamente burro, não é? E a gente pode também brincar com isso aqui fora da amostra. Fora da amostra aqui, o que é que a gente tem aqui embaixo? Os retornos dos 10 primeiros dias úteis fora da amostra, que eu não usei para gerar os parâmetros, não usei para nada, por enquanto. Tá? Aí aqui eu recorro a um comando de VF plano, que é um retorno de retorno acumulado. Tá? Então, para cada um dos 10 dias fora da amostra, eu quero saber o que é que de pior aconteceu, e aí até já peço desculpa aqui, porque nesse selecionar dados aqui, estamos com dados no eixo, né? Por assim dizer, defasados, tá? A mesma coisa aqui,
Já estou aproveitando para mexer, para que o teu gráfico fique certinho, tá? Então, nossa amostra terminou em 22 de abril, e o gráfico aqui vai de 23 de abril até 7 de maio, né? O gráfico azul sempre o retorno acumulado, né? Nota que ele chegou a estar aí perto de menos 6% acumulado. Foi um período bem conturbado, né? Com perdas muito fortes no começo, alguns ganhos zerando, depois mais perdas, tá? Muito bem. Um período bem ruim, bem complicado, né? Joia. Deixa eu só checar aqui. Rapaz. Uma sequência de perdas significativas, né? Um período muito turbulento. Muito bem. O gráfico amarelo aqui está associado ao VAR 95% e o vermelho VAR a 99%. Óbvio que quando é 99% é sempre um cenário mais catastrófico, pior do que o de 95%. E aqui nota que, apesar de estarmos diante de um VAR incondicional, você já não está vendo mais uma barra estática, né? Aqui eu não estou fazendo desvio andar nem média andar, mas aí eu vou fazer uso aqui de uma propriedade de um random walk aqui e vou assumir, né, que eles são independentes e identicamente distribuídos, os retornos, e vou, a partir dessa média estática e desse desvio também estático, vou prevendo um cenário acumulado de dias, né, fora da amostra, e isso se dá você assumindo que a média é multiplicada pela quantidade de dias para frente. Então, o que é que eu faço aqui? Se você olhar para cá, ó, simplesmente eu estou pegando a média e multiplicando pelo ΔT, quantidade de dias para frente, e o desvio padrão, que ele também vai sendo incorporado, mas não multiplicado por ΔT, multiplicado por raiz de ΔT. Esse também já foi um conteúdo visto, está lá nos papers. É uma forma bastante consensual, é uma premissa que a gente está assumindo, né? Que é ID, mas sendo isso verdade, o livro do Horion, de Velatilist, que é uma das principais fontes nesse assunto, nos mostra que é uma hipótese razoável, e aí eu posso multiplicar a média pela quantidade de dias para frente e o desvio padrão pela raiz dessa mesma quantidade de dias, tá? E aí eu jogo isso na fórmula original. E com isso eu vou ganhando um cenário acumulado, não é? Eu não tenho violações aqui 10 dias para frente, tá? Nem no modelo gaussiano e nem no modelo laplaciano. Eles geram até resultados, cenários similares, comparáveis, mas diferentes. Se você observar, por exemplo, 10 dias para frente, o VAR laplaciano disse, olha, com base em tudo que eu tenho hoje, computando aí os dados, a partir dos dados de retorno de 24 de outubro de 2019 a 22 de abril de 2020, o que o pior pode acontecer para o período de 10 dias para frente, que compreende o período de 23 de abril de 2020 a 7 de maio, é uma perda acumulada de 33%. E, enquanto isso, o VAR, de 99% gaussiano, diz que o que pior poderia acontecer seria uma perda acumulada de 28%. Né? E os cenários são menos pessimistas, menos negativos, claro, se for um VAR de 95%. Então, assim, o que preocupa para a gente é porque, se por um lado, out of sample, eu não tive muitos problemas, em sample, o VAR de 99%, seja o gaussiano, seja o laplaciano, foi muito ruim. Só poderia ter uma violação, em cada um deles eu tive a mesma quantidade de violações, 4 violações. É um modelo que não aprende com os erros, porque algumas dessas violações aconteceram ao longo do mês de março
todas muito próximas umas das outras. E o modelo não está perdendo, né? Vamos fazer o modelo ficar mais inteligente, vamos fazer o modelo aprender, e aí eu recorro ao VAR condicional. Muito bem, eis o que temos aqui. As mesmas fórmulas, a mesma planilha da aba anterior. A diferença agora é que onde eu tinha antes mi, eu vou colocar mi-t, uma média que foi estimada. E para isso eu usei o eViews. E a minha dica segue que você baixe aí no seu computador a versão também que é free trial do eViews, gratuita, é o Student, né, a versão Student, e ela é uma versão gratuita, claro, você pode usar, salvo melhor juízo, por 1 ano, compreende basicamente todas as ferramentas, tá? Talvez te limite para salvar arquivos, mas nada impede que você gere a tua série de Mi, a tua série de desvio, através de um arma gash, e a partir disso você simplesmente extraia essas séries temporais de Mi e de Sigma, tá? Então, eu fui lá no eViews, eu não vou mostrar aqui o output, esse é o objeto mais de econometria 1, acho que não deve ser problema para muitos de vocês, e extraí uma série, tá, de média e de desvio padrão, tá? Então, em vez de ser uma média estática dada por 0,17 negativo nesse período, ou um desvio padrão também estático de 3,57, aliás, muito alto, o Ibovespa normalmente tem um desvio aí padrão para amostras de 1 ano, períodos normais, perto de 1%, um pouco acima talvez, mas 3 é muito atípico, realmente foi um semestre aí que pegou a pandemia, né? Um período de queda acumulada na Bolsa. Por isso, um período interessante também para lidar com gestão de risco, né? Um período de calmaria, não tem muito risco, nem seria um bom teste para o nosso arcabouço de risk management. Mas vamos lá. Eu peguei a minha série temporal, 120 dias, joguei lá no eViews e testei alguns modelinhos autorregressivos com médias móveis, e o AR1, né, me pareceu muito interessante. Quando eu estimo o AR1 no eViews, eu salvo a série de resíduos, tá? E a partir dela, consigo aí ter subtraindo, né, a média de resíduos da média de... o valor dos resíduos, desculpa, da própria média, da própria série, eu consigo ter aí o valor que foi, portanto, obtido, tá? Então, assim, eu acho até que o eViews te permite pegar a série fitada, né, a série modelada, né, para o retorno. Mas não recordo agora, mas eu sei que a série de resíduo fica disponível para você. Então, se você pegar a sua série original menos a série de resíduo, tá tranquilo, tá? E agora eu só não lembro se aqui foi um R1 ou um ARMA 1.1. Mas aí você testa lá, vê qual deles deu melhor fitting pelo critério de informação. Você pode, claro, obter essa média a partir de um ARMA 2.2, enfim, do modelo que você julgar mais apropriado, tá? E aí a questão do desvio padrão, né? Lá no modelo Garch, você pode escolher qual a especificação que você quer, tá? Eu normalmente testo até um Garch 2.2, não precisa mais do que isso. A literatura sugere uma certa parcimônia. E aqui um Garch 1.1 já nos gerou um bom fitting de acordo com o critério de informação. É possível o eViews te salvar aquela série de Make Garch Variance Series, né? Você salva a série da variância, tá? Traz ela para o Excel aqui, tira a raiz dela, naturalmente você vai ter aqui a tua série de desvio padrão, que é muito mais interessante do que a da média. Eu explico por quê. Para que um desvio padrão constante de 3% o tempo inteiro, né? Como está aqui, ó. Para que isso?
Por que a gente não tem um desvio mais calmo em períodos mais calmos? E lá em março, quando o bicho estiver pegando, a gente informa para ele, olha, o bicho está pegando, eu gostaria que você considerasse aí um desvio maior, né? E aí, pronto, aqui no período de março, em que o bicho está pegando, ele sugere desvio time varying, desvio que oscila um desvio bem forte, né? Superior a 14%. Então, assim, na calmaria, um desvio calmo, na pressão, um desvio maior. Simples assim. E aí, o que é que a gente vai fazer? No VAR incondicional, a gente tinha aqui, ó, um VAR estático. Dia após dia, um VAR estático. A mesma coisa aqui. Simples assim. E aqui, ou aqui, estático também. No condicional, ele vai mudar, porque basicamente o que a gente vai fazer é associar a fórmula que a gente já tinha do incondicional, porém é uma média, é um desvio que andam dia após dia. Feito isso, a gente pode olhar aqui no gráfico, né? Antes do gráfico, vamos ver aqui um backtesting. Vamos ver aqui quantas vezes a gente viola aqui, né? Aqui seria o P e o R. P e R, vamos ver. Não é P e R, né? Desculpa. P e Q, né? P e Q. E aqui, claro, é o retorno. Muito bem. Vamos ver quantas vezes a gente tem violação em relação ao VAR gaussiano agora condicional, ou seja, time varying. 10 violações no modelo de 95% e 4 violações no modelo de 99%. Antes, a gente tinha 6 e 4. Ou seja, quando eu coloquei o Velvet Whisky para andar, ele piorou, tá? A questão das violações a 5%, a 95%, e manteve um resultado que já era ruim, a 99%. Só que agora eu posso querer aqui violando o laplaciano, né? Que é, vamos ver, o R e o S. Muito bem. Aqui vamos ver quantas vezes viola e quantas vezes viola. Muito bem. O que é que a gente tem aqui? 10 violações a 5%, ou seja, não adiantou muito ter mudado a distribuição, nem colocado os desvios e média planetária, porque o modelo não aprendeu muito com os próprios erros a 95%. A 99%, a gente saiu de um cenário de 4 violações, que era superior a 3%, para um cenário de 2 violações, ainda superior a 1% de backtesting. Todas as 4 versões de Velvet Whisky estariam, portanto, aqui rejeitadas, tá certo? E aí houve um ganho, mas um período muito atípico, muito turbulento. Acho que na história da Bolsa não houve um período com tantos dias sucessivos a Bolsa, né, fechando, né, um stop lá, às vezes mais de uma vez por dia, né? E aí, pelo menos, na hora que a gente coloca o modelo com best fitting, 99% e desvios e média que andam, os resultados melhoram, né? Claramente, os resultados melhoram, não é? Bem, e os gráficos sugerem isso. Se não há uma melhoria no backtest em termos de violações, há uma melhoria, pelo menos, graficamente, visualmente, no que se refere à envoltória inferior, tá?
você vê que, em vez de ser uma coisa estática, que era furada sucessivas vezes e não aprendia, aqui agora você tem uma envoltória inferior, seja com 95% esse gráfico mais claro, seja com 99% esse mais escuro, um gráfico que mostra um comportamento visualmente mais desejável, né? Essa planilha vai ficar disponível para vocês, e aí lembra que você tem que mudar os parâmetros da estimação oriundos, né, do fitting, através do EasyFit, seja para outra distribuição, tem que mexer nas fórmulas também, e, claro, você também tem que alimentar aqui com os momentos condicionais extraídos do eViews, e aí eu sugiro que você teste lá outros modelos lineares para ver aí outras séries de média e desvio. Tá joia? Gente, muito obrigado. Essa é uma aula um pouco mais curta, mais objetiva, que é para fazer você vê-la 2 vezes, seja com a primeira vez apenas visual e a segunda vez você com a tua planilha, tá bom? E vou aqui me despedindo, então, de vocês, agradecendo, desejando saúde a todos, que Deus nos abençoe. E na próxima aula, a gente já vai mostrar aí como é que foi o resultado de vocês na nossa dinâmica, né? Vamos ver aí quem ganhou os bônus points. E aí, na sequência, a gente vai para as últimas aulas do nosso curso, em que vocês vão apresentar aí as listas de exercício e trabalhos. Maravilha? Gente, até mais. Até a próxima aula. Tchau, tchau.